né? Vamos começar com uma oração. Vou convidar você aí a se desligar um pouco das coisas de fora. Vamos focar aqui no tema proposto e vamos pedir para que o Senhor direcione aqui as nossas falas nessa manhã. Amém? Senhor, muito obrigada, Pai, por esse dia. Obrigada pela nossa igreja. Obrigada pelo prazer que temos de servir ao Senhor, de conhecê-lo. Obrigada, Pai, porque o Senhor é um Deus bondoso. O Senhor é um Deus cheio de graça, de amor. E nós temos o privilégio de caminhar contigo. Muito obrigada mesmo, Pai. Nós queremos, nessa manhã, ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. E de antemão já pedimos, fale conosco de maneira especial e específica mesmo, dentro de cada coração, que o Espírito Santo tenha total autonomia para falar conosco. Esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém? Bom, eu sempre falo para o Jô que eu gosto de dar a primeira aula do próximo assunto, porque eu acho assim um privilégio poder falar sobre o que nós vamos falar, sabe? Eu gosto dessa abertura, gosto dessa apresentação, né? Então, vou mostrar para vocês qual vai ser o nosso norte, tá? Pelos próximos meses, até maio, nós vamos com esse tema de família, tá? Fundamentos bíblicos da família. E por que, então, que o pastor Samuel e o pastor Reinaldo pensaram nessa temática? Quando a gente pensa em família, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso, qual é a definição de família para você? Assim, quando se eu tiver que definir família, como que vocês definiriam família? E aí é importante que todo mundo participe comigo, tá? E aí, família? Pai, mãe e filhos. União. Que mais? Entrega. Renúncia. Oi? Cumplicidade. Dedicação. Abrigo. Ordem. E aí, o que mais? Disciplina, amor, educação, renúncia, respeito, saúde. Ouvi alguma coisa aqui? Igreja? Igreja. Bom, nós hoje vamos caminhar pelas definições da palavra família. Nós vamos conversar um pouco sobre a definição bíblica do que é família. E nós vamos conversar sobre tudo o que hoje a sociedade entende por família. Se há uns anos atrás a gente desse essa aula, Gláucia, seria diferente. Nós teríamos definições diferentes. E a gente vai ver aqui que a velocidade da mudança da nossa sociedade é algo que tem que acender um alerta para a gente aqui que pensa que a definição de família bíblica não mudou, não pode mudar e não vai mudar pelo que depender da gente. Amém? Dá para entender o que eu estou falando? A nossa ideia aqui não é de maneira nenhuma criticar famílias diferentes. Ao contrário, né? A gente vai ver aqui que uma das coisas que a gente deve fazer com os nossos filhos e tal é ensinar a respeitar. Isso sim, o respeito acima de tudo. Agora, eu que sou mãe, nunca vou falar para minha filha, filha, fica à vontade, forme a sua família do jeito que você achar melhor. Não. Como mãe,
cristã, eu tenho sim a obrigação, entre aspas, aí, de ensinar para ela que existe um caminho. E esse caminho pode mudar, pode passar o tempo, não muda. Porque o nosso Deus não muda. Amém, gente? Então, assim, só para vocês entenderem que a gente vai seguir essa linha de pensamento. Tudo bem? Alguém quer fazer um comentário? Quer falar alguma coisa? Ou vai guardar o comentário para daqui a pouco? Para ver? Então, vamos lá. Bom, a lição número 1, nós vamos falar sobre família como criação de Deus. E o versículo-chave do dia, Gênesis 1, 27. Vamos abrir a Bíblia aí? Gênesis 1, 27. E eu gostaria de ouvir mais de uma versão aí, tá? Quem já achou e puder ler num tom audível aí para todo mundo, vamos lá. Quem mais tem uma outra versão? Macho e fêmea os criou. O que a palavra do Senhor diz? Criou macho e fêmea. Não tem derivados. Não tem. Dani, está sendo radical. Não, estou sendo realista. É o que está na Bíblia. Eu não vou ser maluca de colocar uma vírgula no que está na Bíblia. Né? A gente ama essa verdade, essa Bíblia, essa palavra de Deus. É isso que a gente aprendeu, é isso que nos fundamenta, sim ou não? Então, se a palavra do Senhor diz macho e fêmea criou, então é isso. Dani, mas e como você explica? Vamos caminhar, né? Vamos caminhar para ver o que a gente vai estudar aqui hoje. O livro de Gênesis, está dando para ler aí ou ficou ruim, gente? Nossa, ali atrás está bem ruim. Eu vou ler aqui no meu papelzinho. O livro de Gênesis é conhecido como o livro dos começos. O começo da criação, o começo do pecado, o começo da diversidade de idiomas. Não é isso que o livro de Gênesis traz para a gente, né? Mas, sobretudo, é o livro que mostra o começo da família. É nesse livro que aprendemos como Deus quer que a família viva. Por que a gente tem que estudar sobre o Gênesis? Por que será que a liderança da igreja aí decidiu que esse tema era um tema assim, emergente? O que vocês acham? Por que será? O que a gente tem visto? O que a gente tem vivenciado? Um ataque do inimigo mesmo contra a família. A gente vai ver alguns dados estatísticos sobre isso. Mas se a gente pensar dentro do nosso micro, dentro daquilo que faz parte do nosso convívio, já não é mais assim uma unanimidade família, papai, mamãe e filhinhos. Não é mais uma unanimidade. E cada vez mais a gente tem visto uma banalização do não deu certo, separa, bola para frente, ixi, vai ficar perdendo tempo com isso? Separa, vai ver, a fila anda. Né? Claro que existem casos e casos. A própria Bíblia dá essas aberturas para a gente. Né? Já ouvi o pastor Reinaldo algumas vezes falando que, por exemplo, se estiver tendo agressão física do seu marido, eu sou o primeiro a ir com você denunciar. Isso faz parte de uma abertura da cabeça, inclusive nossa aqui, né, de evangélicos desde sempre, né?
E isso a gente não vai admitir. Até porque a gente vai ler alguns versículos aqui, que a própria palavra do Senhor diz que o homem deve honrar a sua esposa, deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Então, olha que referencial. Se Cristo foi capaz de morrer por amor a nós, ele jamais falaria que está tudo bem apanhar em nome de um amor. Aí não. Aí nós somos mesmo. Qualquer coisa fala que a gente vai junto denunciar. E aqui tem uns irmãos fortes que a gente ainda vai dar uma lição, né? Aí não. A gente acho que não pode banalizar certos assuntos. E aqui eu estou falando de uma agressão física, mas também existe a agressão moral, a agressão psicológica, que também não é permitida. Mas nós vamos partir do princípio de que as alianças vão ser firmadas naquilo que o Senhor está nos ensinando, que é o amor. Né? Existe conflito? Sim. Existe dia que a gente quer picar o nosso marido? Sim. Não é? Não é, gente? Eu achei que você estava para lá, Mari. Então, gente, estrogonofe geral, né? Eu li um dia que perguntaram, né, para a esposa, fugiu o nome, do Billy Graham, você nunca pensou em se divorciar dele? E ela pensou, divorciar eu nunca pensei, agora matar eu já... Né? Entende que é nessa linha que a gente vai pensar. Dani, família perfeita existe? Não existe. Casamento perfeito de conto de fadas existe? Não existe. Agora, dentro daquilo que a gente pode melhorar todos os dias, a isso nós vamos buscar. Eu quero ser melhor. Eu sou uma esposa perfeita? Longe disso, mas eu quero ser melhor. Eu sou uma mãe perfeita? Muito longe disso, mas eu quero fazer o meu melhor. Não é? Então, vamos avançar. Por que a gente vai estudar sobre família? Para buscar ter uma família dentro daquilo que o Senhor planejou, né? Para a gente poder ter uma vida abençoada e abençoar as pessoas que estiverem ao nosso derredor, né? Bom, objetivos da aula de hoje. Considerar que a instituição família faz parte do propósito de Deus para a humanidade. Perceber que as diferenças entre o homem e a mulher não são empecilhos para um bom relacionamento conjugal. Nesse tópico, a gente vai detalhar cada um dos aspectos, aí, homem e mulher, pensando aí que foi Deus que criou, né? E Ele fez a gente diferente com um objetivo, né? E reconhecer as qualidades do cônjuge. Falando em cônjuge, essa semana a gente começou um devocional aí. Todo mundo está nesse grupo, recebendo esses devocionais aí, né? A gente gravou com muito carinho mesmo esses devocionais. E pensando aí na mesma linha da escola dominical, enfim, para que às vezes a gente pare e pense um pouco do que a gente tem feito, né, para que o nosso casamento, a nossa família seja solidificada naquilo que o Senhor tem nos ensinado. Com o dia a dia, às vezes a gente negligencia algumas coisas. E eu tenho certeza que isso não acontece só comigo. Quantas vezes a gente deixa, né, de orar, por exemplo, se está tudo bem ou se está tudo normal, a gente deixa de orar pelo nosso marido, a gente deixa de orar por questões que são importantes, né? Então, esses devocionais são assim, lembra que é importante,
né? Lembra de abençoar o seu marido, lembra de abençoar a sua esposa. Então, é um lembrete diário aí, né? Bom, qual a descrição de família no dicionário? Gente, espera. Vamos lá. Qual a descrição de família no dicionário? Trata-se aí parte professora, tá, gente? Me perdoem, mas eu não consigo passar por isso. Trata-se de um substantivo feminino e a palavra tem origem no latim. Dentre as definições, podemos citar. Então, quando a gente fala família, a gente está falando sobre tudo isso. Grupo de pessoas com os mesmos antepassados, pessoas com particularidades e qualidades parecidas, grupos de pessoas com parentesco, grupos de pessoas que vivem juntas. Dentro da biologia, é uma categoria. Dentro da biologia, é uma categoria de distinção das espécies, seja animal, vegetal ou mineral. Então, o pessoal aí que está estudando biologia, um dos conteúdos é isso, né? Qual que é a família dos vertebrados? Qual que é a família dos invertebrados, né? Por que tem esse tipo de classificação? Como que faz esse tipo de classificação? Pelo aquilo que é parecido, por aquilo que é comum, né? E aí coloca-se dentro dessa família, né? Obrigada, Rê. Para a química, são os agrupamentos de colunas com elementos de propriedade semelhante. Dentre os sinônimos para a palavra família, linhagem, raça, grupo, estirpe, casta, genealogia. Na própria Bíblia, várias vezes aparecem palavras ou não necessariamente a palavra família, mas uma outra palavra que está querendo dizer sobre família, né? Então, vamos avançar aqui. Gente, eu gosto muito quando tem participação, viu, gente? Não pense que me atrapalhe, ao contrário, gosto que vocês participem, comentem. Então, eu lembro que quando a gente gravava a aula no tempo da pandemia, fazia tanta falta essa colaboração, né? Então, por favor, comentem, façam aí, lembrem de assuntos, né? Façam os ganchos aí, me ajudem, tá? Qual é o conceito de família na Bíblia? A família é uma instituição estabelecida e criada por Deus. Sim, já falamos sobre isso, que nós vamos partir disso. Foi o Senhor que criou a família. Biblicamente, é constituída por um pai, uma mãe e filhos. Foi a Selminha que deu essa primeira definição para a gente. O que é família? Pai, mãe e filhos. Essa é, sim, uma das definições principais bíblicas, né? Do mesmo modo, a Bíblia apresenta uma estrutura e modelo funcional, onde marido, mulher e filhos possuem funções distintas, porém colaborativas, todas baseadas em amar, respeitar, cuidar, aconselhar, proteger e liderar. Quando a gente fez no começo aqui a nuvem de palavras, e cada um podia falar uma palavra sobre família, essas palavras aqui apareceram, né? E até outras. Por quê? Porque na nossa cabeça, quando a gente pensa em família, a gente pensa nesses verbos. Até por isso que quando a gente pensa numa família que, por exemplo, resolve dar um filho, qual que é o sentimento quando a gente ouve uma história dessa? Ah, aquela lá já teve 2, 3 filhos e deu. Qual que é o sentimento? Tristeza. Hã? Pois não é isso.
Não, filho não é isso, né? Quem aqui tem filhos? Essa semana eu participei de um treinamento, né? Lindo treinamento, importante. Mas que a primeira dinâmica era assim, a gente tinha que escrever qual que foi o maior presente que você já ganhou na vida. Se eu perguntasse aqui, qual foi o maior presente que você já ganhou na vida? Eu não tive dúvida. Meus filhos, né? E acreditem que apareceram umas outras coisas ali, né? Assim, um carro, uma joia. E eu fico um pouco chateada com esse tipo de resposta. Sabe? Porque será que existe alguma coisa mais precioso do que os filhos, do que a família que você formou? Eu vejo assim, o que você faria por amor dos seus filhos? Obrigado, pastor. A gente precisa cuidar do nosso coração, né? Porque realmente é um desgaste, é uma luta, é uma batalha, mas deixar esse vermezinho entrar na gente vai minando toda a nossa alegria de ter uma família, né? Por isso que as pessoas aí não querem ter uma família, né? Porque começa com as flores, mas depois só olha para os espinhos, né? Então precisamos guardar aqui, né, o nosso coração, né? Verdade? Concordam com o pastor Samuel? Ter filhos é só coisa boa, hein, Pauline? Bênção demais, né? O Dadá né? Dadá, só coisa boa. Não é, não. Né? Tem dias que a gente está cansado. Né? Eu falo, Jesus, manda para a avó um pouco essas crianças. Mas, assim, consigo imaginar minha vida sem eles? Consigo imaginar minha vida sem meu marido, que eu falei que eu queria picar? Não consigo, né? Não consigo. Faz parte de mim, não é? E eu acho que quando a gente aprende a valorizar a nossa família como um presente que o Senhor nos deu, a gente começa a ter um outro olhar sobre a família, né? A gente começa a ter um zelo um pouco maior, né, Glaucia? E assim, vale a pena qualquer esforço para que esse bem, essa instituição família, ela seja bem-sucedida. Amém? Bom, e a Bíblia, como um manual perfeito, né, do nosso Deus, ela traz alguns nortes de como tem que ser. E uma das coisas é que cada um tem uma função dentro da família, né? Por isso que Deus criou uma hierarquia. Hoje a gente vê as pessoas com muita dificuldade em aceitar a hierarquia. Vocês percebem isso no dia a dia de vocês? Essa semana eu fui falar uma coisa lá na secretaria. Gente, sério, eu fiquei até meio desconcertada. Porque assim, as pessoas têm dificuldade de entender que, por exemplo, a diretora dá uma ordem e você cumpre. A secretaria dá uma ordem para o diretor. Tem coisas que a gente pode negociar, a gente pode questionar. Tem coisas que sim, a gente pode questionar. Mas acho que a gente está perdendo um pouco dessa noção de que a hierarquia serve para organizar. Até porque, se der algum problema,
A gente pode falar assim, não, quero nem saber, fala com o meu diretor, fala com o meu supervisor, fala com o meu não sei o que lá. A gente passa, então, a não ter responsabilidade mais sobre as nossas ações. Isso também acontece no micro, dentro da nossa família. Se a gente não ensina os nossos filhos a terem responsabilidade, e não ensina que aqui é o papai que dá essa ordem, isso chama hierarquia. Ele é o responsável e, portanto, ele decidiu que vai ser assim e vai ser assim. Isso faz falta. Isso faz falta no dia a dia, mas faz falta lá fora depois. Concordam com isso ou não? Não está faltando um pouco disso nas nossas famílias? Porque assim a gente vê criança decidindo o que vai fazer, decidindo qual vai ser a dinâmica da casa. Está errado. Não foi assim que o nosso Deus planejou. Cada um tem o seu papel. Tudo bem, gente? Ai, Dani, você está sendo autoritária, né? Você está sendo muito tradicional. Eu acho que o tradicional, muitas vezes, nos poupam de prejuízos depois. Né? Eu, como professora, eu prefiro ser tradicional. Não é o meu aluno que vai dizer o que pode ou não. Não é. E não pode ser. Não é a minha filha que vai dizer onde a gente vai almoçar ou não. É claro que eu posso perguntar. É claro que um dia ou outro eu vou querer fazer a vontade dela. É claro, isso é... Né? Que privilégio poder, às vezes, fazer a vontade dela. Mas não é assim, não. Não é a sua filhinha que vai decidir o lugar que você vai sentar no culto. Não é a sua filha que vai decidir se você vem ou não à escola dominical. Porque essas pequenas decisões vão fazendo com que a sua família tenha uma característica. E vai sendo uma característica que lá na frente, talvez as consequências não sejam muito boas. Concordam comigo? Sim. Alguém quer falar alguma coisa, por favor? Tudo certo? Então, vamos lá. Bom, esses versículos depois a gente pode ir. Vou colocar lá no grupo, né, dos casais, lá para vocês terem esse material, né? Bom, qual é o significado da palavra família na Bíblia? A palavra família vem do latim, quer dizer escravo doméstico. Quando eu li isso, eu falei, gente, mas que coisa feia, né? Mas faz sentido, vamos lá. À primeira vista, o significado de família é o conjunto dos escravos pertencentes e dependentes de um chefe ou senhor. Essa aí é a origem de como começaram os núcleos familiares, né? Então, pensando lá na história, lá na Idade Média, né? Quando começaram a acontecer os agrupamentos familiares, existia alguém que era o dono, que era, então, a pessoa responsável por aquela casa, né? Então, o sistema patriarcal. E, por muito tempo, as pessoas que moravam dentro daquela casa eram os escravos daquela pessoa. Né? Parece forte, mas se a gente pensar que era aquela pessoa, a pessoa responsável, se desse qualquer problema, existia um responsável. Então, é forte, é uma responsabilidade grande. Hoje a gente tem, como eu disse, a gente tem dificuldade de aceitar que alguém é dono ou que alguém é soberano sobre alguma coisa. Né? Mas durante muito tempo foi assim. Né? Vocês estão com calor? Estou sentindo o pessoal meio incomodados. Será que esse ar está funcionando? Até eu estou com calor. Não, eu senti uma coisa meio... Eu sou sempre friolenta, eu estou sentindo calor. Ou é porque eu estou aqui e estou nervosa?
É, né? Deixa eu acalmar, então. Bom, uma coisa que a gente pode lembrar aqui, né, destacar, é que a família é a mais antiga instituição social criada pela humanidade. Então, ela foi assim uma das primeiras criações, a primeira organização que deu certo, né? Tanto que nós temos famílias até hoje, né? Tem tanta coisa que eu queria falar, não quero deixar de falar nada do que eu vi de tão legal assim, né? Vamos lá. Segundo a Constituição brasileira, então, a gente viu definição da Bíblia, e agora eu estou indo por um documento legal, né, que rege aí o nosso país. Segundo a Constituição brasileira, o conceito de família abrange diversas formas de organização fundamentadas na relação afetiva entre seus membros. Sobre o mesmo ponto de vista, todos referentes a um grupo de pessoas com laços consanguíneos ou não, afetivos entre si, convivendo sobre o mesmo espaço. Então, é essa a definição de família da nossa Constituição brasileira. Vou ler o final de novo. Olha lá. As pessoas agrupadas, sejam consanguíneos ou não, ou seja, sejam da mesma família ou não, se moram no mesmo ambiente, moram na mesma casa, são considerados família. Certo? E aí, estudando um pouco, a Constituição sofreu alterações entre uma versão e outra. Por quê? Porque as famílias sofreram alterações, né? Isso é muito sério. Eu fico pensando o que vai virar daqui a algum tempo. Qual vai ser a definição de família, Landerson? Eu acho que a gente, enquanto igreja, a gente tem que se preparar. Vocês já viram? Assim, esses dias eu vi um vídeo. Porque você pode ser o que você se sente, né? O que você acha que você é. Então, assim, pessoas vestidas de ovelhas num pasto, comendo grama, porque eles se sentem ovelhas. Alguém já viu isso? Ou foi um sonho? Cachorro. Não, eu me sinto um cachorro. Ô, gente, onde nós vamos parar? Vamos falar a verdade? Ah, vocês são muito bitolados. Não é questão de ser bitolado. Vamos falar a verdade? Não é, pastor Samuel? Onde nós vamos parar? Ah, eu me sinto uma ovelha. Que ovelha, pessoa? Você olha no espelho, pelo amor de Deus. Né? Regis, quer falar alguma coisa? Eu gosto dos seus comentários. Regis, o que é aquilo? Não é uma maluquice? Né? Campeonato de hipismo, não sei se vocês viram isso, né? E aí com um cavalo de pau, a pessoa fica lá treinando com um cavalo de pau, né? E pula o negócio, e tem campeonato disso. Onde nós vamos parar? Algumas coisas, assim, Landerson, a gente não pode admitir. Pessoa assim, né? Vem a Isa e fala, sabe, pai, eu estou pensando em fazer hipismo de cavalo de pau. Você fala, filha, não, filha, você quer fazer hipismo, o papai vende esse rim aqui, você faz o hipismo de verdade, né? Mas hoje, pelo amor de Deus, né? Não tem assim, não é, Cássio? Fala a verdade. Esse mundo não está ficando muito maluco? Existem casos mais graves. No caso, eles querem transformar, banalizar e transformar isso numa coisa normal. Aí um adulto, seus 30 anos, se sente uma criança. Aí ele vai querer conviver com crianças. Aí a pessoa é um pedófilo. Então, assim, eles querem banalizar isso, transformar numa coisa normal, e com certeza eles vão buscar colocar isso até em leis.
Tem muita coisa pior vindo por aí. Então a gente tem que realmente antecipar, porque vai ser... O ataque à família está vindo cada vez mais forte. Então, assim, o que a gente tem que estar? A gente tem que estar fundamentado em alguma coisa, que seja em alguma coisa imutável e preciosa, como a palavra de Deus. Então, que a nossa família esteja fundamentada nisso. E que tenhamos autoridade para falar, filha, hipismo de cavalo de pau não vai rolar. Pensa outra coisa. Não é? Claro que a gente está chegando aqui num extremo, mas assim, ontem a palavra do pessoal do Conecta, né, foi, você não é todo mundo. Quem já ouviu isso? Da mãe, né? Vixe, tem a festinha tal, tem aí... Todo mundo vai. Que bom. Você não é todo mundo. A gente tem medo de deixar os nossos filhos... vai traumatizar. Não vai traumatizar, você só está evitando o pior. Você só está dando um caminho para ele de que tem coisas que não convêm. Não é? E, mas você é bravo. Sou. Sou, para o seu bem. Né? Para o seu bem. Essa semana, Pietra estava no parquinho com o Henrique. Vai no parquinho, vai e tal. Aí ela chegou toda sorrateira com a amiguinha. A gente veio escondido do Henrique. Então eu vou lá chamar o Henrique, a sua amiguinha vai para casa e você vai para o quarto. Por quê? Porque você acha certo você deixar seu irmão sozinho lá no parquinho? Nossa, como você é brava. Sou. Sabe por quê? Porque o seu irmão é o seu melhor amigo. O amigo que vai ser o resto da vida. E se você faz isso com ele hoje, você está errada. Me doeu, porque ela chorou. Gente, pensa uma pessoa que, assim, a Globo está perdendo. Sério, a Pietra é dramática. Eu não sei quem ela puxou. Assim, parecia que eu estava sendo a bruxa. Mas é assim. É assim. É difícil educá-la, Anderson. É difícil. Mas quando a gente tem um objetivo, aí a gente acha que é melhor. Não é não, Cláudia? Então, vamos lá. Aqui eu coloquei algumas frases que eu encontrei em alguns estudos sobre família aí, né? Para a gente perceber como algumas coisas estão sendo banalizadas, né? Na nossa sociedade, o núcleo familiar é tipicamente formado por pais, filhos, irmãos e outros parentes. Porém, o conceito pode variar conforme a cultura e a evolução da mentalidade. Então, assim, conforme a sociedade está evoluindo e a cabeça está ficando cada vez mais aberta, e o conceito de família vai mudando. Se a gente pensar racionalmente, é verdade, em alguns aspectos isso é bom, mas alguns aspectos não podem ser negociados, né? Outra frase, a maneira como se estuda o conceito família é diferente dependendo da teoria abordada. Então, assim, dependendo daquilo que você estiver estudando, aí a gente pensa família como uma coisa ou outra, né? Aí eu trouxe algumas definições, tá? Que nem tudo que a ciência vai evoluindo, a sociedade vai evoluindo, é ruim, viu? Enquanto igreja, tem muita coisa boa para a gente aproveitar. Tem muito estudo científico de coisas que a gente tem que estudar e tem que tirar proveito, né? Olha só que interessante, a família para a psicanálise, né? A família tem um papel central na teoria psicanalítica, especialmente na formação da personalidade e psique das crianças. Segundo os psicanalistas, as experiências vividas no ambiente familiar
sobretudo nos primeiros anos de vida, moldam profundamente o desenvolvimento emocional e mental do indivíduo. Isso aqui é a psicologia nos ensinando. Se é psicologia, não quero nem ouvir falar. Eu só me baseio no que a Bíblia diz. Olha lá, uma ciência ensinando para a gente que o ambiente familiar, principalmente nos primeiros anos de vida, moldam essa criança. Olha a importância de uma família bem estruturada para que essa criança tenha depois um desenvolvimento sadio, um desenvolvimento saudável. Sim ou não? A gente... Do homossexualismo, né? Talvez, né, um especialista falasse melhor. Mas é muito forte isso dentro das próprias igrejas. A Cássia tem recebido muita gente das igrejas com filhos que assumiram a homossexualidade. A gente sabe que, em primeiro lugar, né, a gente que tem a Bíblia como essa verdade, é um assunto espiritual. Toda deformação, né, no homem que está longe do que Deus criou, tanto homossexualidade, vícios e muitas outras coisas, é um assunto espiritual. Mas mexe também com a vida emocional. Não tem esse negócio de eu nasci assim, né? A gente crê na Bíblia. Deus criou macho e fêmea. E a questão do homossexualismo nos lares, vou ser bem assim, prático. Pais precisam abraçar mais os seus filhos, sabe? A mãe precisa beijar mais o menino, né? O homem, o pai, precisa abraçar a filha, porque aí nasce todo esse conflito, né? A falta de um pai para a filha pode levar a filha a ser uma lésbica, né? A falta de uma mãe para com o seu filho pode levar ele a buscar o amor em um homem, achando que é uma mulher, né? Então isso é muito forte. E às vezes no nosso dia a dia a gente não está atento para esses nuances, né? Por isso eu acho que a gente deve sair daqui também com essa atenção, né? Tem muita coisa que a gente tem que aprender e estar de olho, né? Como eu falei para vocês, eu sou professora, o ano passado estava com o primeiro aninho, e um dos materiais do primeiro aninho é sobre formação de família. Esse é um conteúdo que a gente tem que trabalhar. Está no livro didático, está em todos os parâmetros. É um conteúdo que é para ser dado, certo, Karina? E aí, o ano passado a gente teve, numa das escolas, aí, um pai de aluno que foi conversar com a professora com uma arma, né? E colocou a arma em cima da mesa e falou para a professora, não sei se vocês viram isso, que era um absurdo, viu, Elza? Que era um absurdo a professora trabalhar aquele conteúdo e tal, era um primeiro aninho. Então, assim, uma coisa que a gente tem que ficar atento. Nossos filhos, nossos netos, eles vão estudar alguns conteúdos como matéria obrigatória, né? Eles vão estudar o que a sociedade pensa hoje. Eu, como professora, como que eu passei esse conteúdo? Como está no livro. Hoje existem famílias diversas, que é o próximo slide aqui que nós vamos conversar, né? Mas a família, o mais importante da família é o amor, é o respeito. Tarará, tarará. E, particularmente, vamos para o próximo conteúdo, né? Não deixe de trabalhar. É um conteúdo que eu, professora, tenho que dar. E acho que é importante, os meus alunos precisam saber o que é família, o que é conceito. Tarará. Não cabe a mim, ali, trazer qualquer tipo de doutrina para eles. Não cabe, né?
Agora, o que cabe a mim? Quando for a Pietra e o Henrique, estudando esse conteúdo, e eu, mãe, presente, vendo o que meu filho está estudando, olha, filho, é verdade. Hoje a sociedade tem mesmo família assim, 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 mas nós já vamos pedir para que o Senhor prepare para você uma pessoa assim, assim, assim. Porque a vontade de Deus é que você case e construa uma família, e tenha o seu filho, tenha a sua filha. Tarará, tarará. Esses dias a gente estava numa rodinha conversando, eu, a Pauline, a Cris, né? E aí a gente falando assim, Cris, você está preparada? Daqui a pouco o Gabriel está namorando, pondo uma pimentinha, né? Da discórdia. Está preparada? Nananã. Ela, e você está preparada para o Henrique? Eu falei, glória a Deus. Já sei de uma coisa, ela não merece meu filho. Mas assim, desde pequenininho, a gente já tem que orar para que o Senhor prepare. Eu não quero meu filho o resto da vida na minha casa, eu não gosto de pensar nisso. Mas vai chegar a hora, não é, Edilamar? Que ele vai, a Bíblia diz, vai deixar pai e mãe e se unirá à sua esposa e formará uma família. E sabe que está preparada, Marina? Não, né? Mas sabe que a gente tem que pedir para que o Senhor, desde sempre, prepare a pessoa certa. Prepare o Henrique para ser um marido. Prepare o Henrique para ser um pai. Não é? Para que ele tenha um relacionamento de verdade, que ele encontre uma pessoa boa. A gente tem que fazer isso. Sabe o que vocês têm que fazer pelo filho que nem existe ainda? Não é? Quantos aqui oram pelos futuros cônjuges dos seus filhos? E quando esse futuro cônjuge chega? Aqui, ó. Aqui, ó. Não foi para isso, não, tá? Aqui, ó. Ô, Dani, a maioria das vezes é tudo aquilo diferente do que você orou. Então, aí a gente tem que confiar, né, cara? A gente tem que instruir, né? Ó, é difícil, né? Não gosto nem de pensar, Cássio. Minha menininha, né? A pessoa chegando lá, um marmanjão, sei lá, né? Que jeito que ela vai gostar, não sei. O Jô tá chorando. Mas faz parte, a gente tem que encarar isso com naturalidade, não é? E eu ia falar uma coisa aqui, mas vamos já pedir para que o Senhor abençoe as famílias que serão linhagem da nossa. O que a gente quer? Ah, não, Deus me livre. A pessoa, a Pietra, chegar com uma... Ah, essa aqui é a fulana. Ah, a gente se... Não. Misericórdia, não é isso que eu quero. E a gente vai ver aqui algumas coisas. Estou atrasada para variar. Na sociologia, os tipos de família são algo que tem sido estudados através dos anos. E aqui eu trouxe os 10 tipos de família de acordo com a psicologia. Tá? Vou passar rapidamente aí. Número 1, família de origem. Ou seja, pai, mãe e filhos, como a Salminha tinha falado. Número 2, família extensa. Ou seja, quando a gente considera família, todos os membros consanguíneos. Então, por exemplo, pai, mãe, tio, vó, bisavô, primo, enfim, todo mundo, família. Número 3, família nuclear. Quando membros da família que vivem no mesmo lar. Então, por exemplo, dentro da família mora o pai, a mãe, o filho, mas mora também a avó, ou mora uma tia. Essa pessoa que é o agregado dentro dessa casa é considerado família. Né? Essa é a família nuclear. E número 4, família reconstruída. Eu gosto desse nome, família reconstruída.
que é essa família reconstruída? É, por exemplo, um segundo casamento, ou uma segunda união, uma união, quando já vem filhos de um outro relacionamento, e esses filhos moram dentro desse lar, né? Então, recebe esse nome de família reconstruída. Reconstruída. Ali não está em português, né? Ali é um outro... não achei em português esse slide. Número 5, família monoparental, que é quando apenas um dos genitores ficam responsáveis pelos seus filhos, ou o pai ou a mãe ficam responsáveis pelos seus filhos. Depois a gente vai ver alguns dados estatísticos, e esse é um que tem crescido absurdamente no nosso país. 6, família numerosa. Aqui no Brasil, ela é considerada família numerosa quando tem 3 ou mais filhos, né? Então, e ela pode variar aí de acordo com o país. Antigamente, ter 3 filhos era normal, não era? Minha sogra veio aí de quantos? 10, 11? 11 irmãos, né? O pastor Marco 4 e tal. Então, hoje, quando a gente vê uma família com 3 filhos, a Pauline, por exemplo, nossa, 3 filhos, uau. Mãe, né? Eu também. Eu sempre quis 3. Até hoje eu tenho 2. Não sei. Mentira. Já não tem mais jeito. Estou velha, não tem mais jeito, não. Povoar o mundo para transmitir a fé deles, a mensagem deles. Então, eles têm muitos filhos. Oi, seu lindo. Número 7. Dani. Oi. E é interessante esse comentário porque os muçulmanos querem muitos filhos para colocar a fé dele no mundo. A gente está preocupado e com medo de ter muitos filhos para que o mundo influencie os nossos filhos. Talvez por não crer e não ter a firmeza de conseguir ensinar eles a fazer a mesma coisa. Verdade. Número 7. Homoparental. Aí os pais, né, são do mesmo sexo, então 2 mães, 2 pais, né? Esse é o tipo também que tem crescido bastante em todas as sociedades, inclusive na brasileira, né? 8º tipo de família é a família adotiva, quando o casal decide então adotar uma criança, e essa criança então passa a ser filho permanente desse casal, né? Que é a diferença da próxima família, que é a família de acolhida ou família anfitriã. Antigamente, pastora, é o tipo de família que não aparecia na literatura, né? Mas hoje existe assim uma legislação que documenta como que é esse tipo de família. Porque existem muitas crianças abandonadas em lugares que não são próprios para a formação de uma criança. Então, a família decide que o seu lar vai ser um abrigo temporário para essas crianças. Então, os pais aí pegam essas crianças, e as crianças vão ser temporariamente dessa família até que alguém adote em definitivo, né? E aí vai muito do perfil. Eu penso assim, que uma vez que essa criança entrasse na minha casa, pastor Samuel, não saía mais, não, né? Então, assim, mas eu acho que é uma bênção, né? Assim, famílias que se dispõem a cuidar desse tipo de criança. Só que aí a gente vê que, se a gente voltar um pouco, o porquê que existem essas crianças, é porque existiram famílias que não estavam preparadas para tê-las, né? E aí a sociedade dá um jeito de acolher esse tipo de criança, né? E, por fim, famílias sem filhos, que a gente vai ver aqui alguns dados do IBGE, que esse número de
tem crescido de maneira bem importante, né? Alguém quer falar? Por amor, uns fazem por dinheiro. E aí, assim, tudo é questionável, né, Mateus? Por exemplo, o que é melhor para essa criança? Tá dentro dessa família que estão recebendo ou tá num abrigo ou sei lá o quê, né? Difícil, né? Eu lembro que quando a gente era solteiro ainda, fazia um trabalho num abrigo que nem existe mais aqui em Ribeirão, que chamava Nosso Clubinho. E eu tinha 22, 23 anos, e a gente ia lá e as crianças olhavam para a gente e falavam: me adota. Imagina, solteira, 23 anos, não, me adota. 15, 16 anos. E aí, assim, não tenho condição. Não, porque com 18 anos essas crianças saem do abrigo e aí se viram. É uma realidade muito difícil. Né? Assim, pedir que o Senhor tenha misericórdia mesmo do que tem acontecido na nossa sociedade. Por isso que é privilégio nosso estar num domingo de manhã pensando em família, pensando como eu posso ser melhor para a minha família, não é? Bom, alguns dados aqui, né? As famílias reconstruídas somam 16% do total das famílias hoje em dia. Aproximadamente 4 milhões de residências possuem habitantes que não têm parentesco. Então, as pessoas vão morar na casa de alguém e, assim, é um número bem grande, 4 milhões de pessoas, né? 80% das famílias são nucleares, pai, mãe, filhos e monoparentais. Né? Então, 80% pai, mãe, ou só pai, ou só mãe. Aqui um dado que eu achei interessante, e que é exatamente o que a Cláudia estava falando ali, né? As famílias brasileiras estão ficando mais enxutas e seus domicílios têm cada vez menos membros. Olha lá o censo demográfico, o último censo, né, de 2022. Em 1980, a gente tinha uma média aí de 4,51 pessoas dentro de uma casa, né, formando uma família. E hoje essa média está em 2,79. É bem chocante esse dado, né? É bem importante. Alguns outros dados. Eu queria falar que eu nem entrei na revista, pastor Samuel. Pouco mais de 1/3 dos brasileiros que vivem algum tipo de união conjugal não formalizou o casamento no civil nem no religioso. A chamada união consensual foi a única que teve crescimento na década, passando de 28,6% para 36,4%. A proporção de pessoas casadas no civil e no religioso, no mesmo período, caiu de 49,4% para 42,9%. Acho que é sobre isso que a gente fala no devocional de hoje, quem já ouviu, né? Por que será que a nossa sociedade hoje não quer saber de um compromisso de verdade? Não quer saber. E a gente vê pessoas defendendo isso. Ah, não casa no papel, não, porque depois dá muito trabalho separar. Mas quem disse que eu vou me unir pensando em separar? Sim ou não? Será que não está aí esse distorcido esse pensamento? Né? A proporção de divorciados quase dobrou em 10 anos, passando de 1,7% da população para 3,1%. Os casados caíram de 37% para 34%. Esse aí era o censo de 2010. Né? O percentual de famílias chefiadas por mulheres no país passou de 22% para 37% em 10 anos. Aí. Então, subiu muito o número de famílias que hoje são as mulheres que são as responsáveis por essa família. Vamos para a revistinha rapidamente. Homem e mulher criados
A imagem de Deus. Deixa eu ver que aqui eu já me perdi. Alguém quer fazer um comentário enquanto isso? Tudo bem? Vamos ler lá Gênesis 1, 26 e 27. Quem pode ler para mim? Gênesis 1, 26 e 27. Pode ler, por favor. Dominei sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre o gado, e sobre toda a terra, e todos os répteis que se movem sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus criou. Chamou, macho e fêmea criou. Amém. Então, de acordo com a Bíblia, que é aquilo que a gente acredita, que foi o Senhor que criou, do pó da terra Ele criou o homem, segundo a sua imagem e semelhança, né? Tal semelhança se refere aos aspectos que distinguem o ser humano dos animais. Por que é tão absurdo a gente pensar que alguém pode querer ser, eu quero ser uma ovelha ou eu quero ser um cachorro? Porque quando o Senhor estava criando toda a sua criação, quando criou o homem, Ele dotou de características que são exclusivamente nossas, né? Olha lá, o intelecto, a personalidade, as emoções, a vontade, a capacidade de decidir entre o certo e o errado, a habilidade de manter comunhão com Deus. Isso só o homem. O Senhor nos presenteou com essas características, né? Um ser inteligente, que possui personalidade, alguém que se emociona, que age, que faz escolhas. E são sobre essas escolhas que a gente tem que pensar, né? E refletir o que a gente pode fazer com essas escolhas, com esse poder de decisão, né? No capítulo 2 de Gênesis, a criação do homem é descrita com mais detalhes, né? A Bíblia declara que o homem foi feito do pó da terra, mais do que matéria, Ele soprou nele o fôlego de vida. Amém? E aí a formação da mulher. É interessante notar como, em todo momento da criação, Deus sempre avaliou o resultado como algo bom. Se a gente for ler aí os primeiros capítulos de Gênesis, aí Deus criou o céu e a terra e viu que era bom. Aí Ele criou o mar e tal, e viu que era bom. Criou os animais e viu que era bom. A única hora que Ele falou, não está bom, foi quando Ele percebeu que Adão se sentia sozinho, né? E aí eu pus uma figurinha aí para brincar com os homens. Então, Deus criou o homem, mas depois teve uma ideia melhor, não é verdade? Né? Ele fez um rascunho e depois, né, a obra-prima, né? Não, Fernando? Não foi isso que Deus fez, né? Brincando, mas assim, não é interessante quando a pessoa que escreveu o livro de Gênesis aí pensando, olha, tal coisa era bom, tal coisa era bom, tal coisa era bom. Não é bom que o homem esteja só. Por que não é bom? Porque falta alguma coisa. Se você está aí com a sua metade do lado, né, aproveite aí, faça um agrado e fala que bom que o Senhor criou você para mim, né? Obrigada, Papai do Céu, por ter criado essa pessoinha para mim, né? Adão começou a dar nomes aos animais que o Senhor havia criado. E foi em meio de tal percepção que Deus preparou para ele a mulher, criando-a de um material genético do próprio homem. Eu gosto da formação de Eva, sabe? Eu acho muito legal Deus ter
feito Adão dormir, né, para ele não ter nem tempo de dar alguma ideia diferente. Fez o homem dormir, né? Aí tirou da costela, né, o material genético aí para a criação da mulher. Existem duas linhas que eu achei interessante para a criação e por que Deus pegou daqui, né? Hoje existem muitos estudos sobre as células tronco e ali é o material genético para, inclusive, poder fazer um outro ser, né? Então, olha Deus aí já dando lições da genética, né? Há muitos e muitos anos. Mas o mais legal é que ele não pegou um material do pé ou um material da cabeça, ele pegou um material que fica ao lado. Ao lado. Gostei dessa linha de pensamento. Querendo dizer que homem e mulher são importantes. Estão ali, ó, na mesma grau de importância para o nosso Deus, e não existe alguém que seja superior nessa relação. Existe, sim, o grau de submissão, que a gente já até falou um pouco aqui, mas com relação à importância, o Senhor criou para Adão alguém que fosse companheira, nem mais, nem menos, mas que fosse alguém para andar lado a lado. É bonito isso, hein? Daria aí uma pregação de casamento. A diferença entre o homem e a mulher, ela é funcional e não posicional. Aí aqui a revistinha traz algumas características. Ai, não. Me ajuda aí, gente. O que eu fiz? Não, mas eu estou... Não volta. Aí. Algumas características aí, ó, homem e mulher. O homem é mais racional e a mulher é mais emotiva. O homem tende a ser mais objetivo quando argumenta e a mulher tende a ser mais complexa quando argumenta. O homem, geralmente, é mais quieto, fala pouco. Geralmente, a mulher fala mais do que o homem. O homem não repara nos detalhes e a mulher é detalhista. O homem consegue ter momentos de mente vazia. Isso aqui, certeza absoluta, não é? Não, isso aqui é indiscutível. E a mulher está a todo tempo ligada em tudo que acontece, né? O homem é muito focado no que está fazendo e a mulher consegue fazer várias atividades ao mesmo tempo. O homem não demonstra afetividade em público e a mulher mostra o que sente em público. Claro que essas são características gerais, né, assim, de homem e mulher. Mas, às vezes, a gente não se pega aí, né? Vamos colocar a gente nessas histórias aqui, né? A gente fala bastante, né? De vez em quando. Né? Mas é só de vez em quando. A gente é detalhista. A gente consegue fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Por que será que Deus criou 2 seres para estarem juntos, com características diferentes? Exatamente para que eles se complementassem. Não é melhor a gente pensar sobre essa ótica, que é para ser um complemento? Né? Sim, não vou dar nenhum detalhe a mais sobre isso, nenhum exemplo prático sobre isso, deixa para lá, né? Ambas as características, quando valorizadas, promovem a complementação do casal. Foi o próprio Deus que idealizou a família. E aqui eu gostaria de falar rapidamente sobre 3 características dessa família idealizada por Deus. Tá? A primeira delas é que fosse um relacionamento monogâmico. O que é monogâmico? Um só, né? Então, é que tivesse um relacionamento com uma só pessoa. Olha que interessante, eu nunca tinha pensado sobre isso, né?
Se Deus tivesse como plano unicamente a reprodução da espécie, o que Deus teria feito? Várias mulheres. Pensa comigo, Adão estava lá, né? Desacordado. Tirou uma costela, tirava 2, 3, né? Não. Fazia lá 2, 3 companheiras para ele. E assim, com certeza, essa multiplicação da população teria sido mais rápida. Mas desde o começo, Deus criou uma mulher. Então, uma característica importante é o casamento ser monogâmico. Número 2, um casamento heterossexual. O casamento também visava a multiplicação da espécie. E Deus criou macho e fêmea. Qualquer tipo de relacionamento que fuja desse padrão não promove a glória de Deus. E número 3, a terceira característica é que seja um relacionamento indissolúvel. Jesus, quando perguntado acerca do divórcio, ele citou Gênesis 2, 24. Alguém abre aí para mim Gênesis 2, 24. Gênesis 2, 24. Isso aí. Em Mateus 19, 6, né? Então, Jesus usa essa citação falando de modo que já não são mais 2, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Toda separação, aqui uma verdade, né? Toda separação produz marcas, né, no coração das pessoas envolvidas, pois estão caminhando de maneira contrária àquilo que foi idealizado por Deus, né? Nós já estamos caminhando para o final. A primeira conclusão é que vimos que o casamento é uma instituição divina, criada por Deus, visando a continuidade da espécie humana, mas trazendo diferentes aspectos da formação do homem e da mulher. A segunda conclusão, ver se eu não tenho nenhuma observação aqui. A segunda conclusão é, no entanto, por serem ambos imagem e semelhança de Deus, não devemos supor que haja posição inferior ou superior nessa relação, mas diferentes funções, de maneira que cada um deva contribuir para que o casamento seja cada vez mais solidificado e promova a glória de Deus. Então, que esse seja o nosso objetivo no nosso relacionamento, que o nosso relacionamento possa promover a glória de Deus. Amém? E nós vamos encerrar, né? O pastor vai encerrar a aula de hoje, mas o que nós precisamos é colocar em prática os pilares essenciais de família descritos na palavra de Deus, né? Para que a gente possa desenvolver dentro das nossas casas um ambiente familiar saudável, para que os nossos filhos possam enxergar na família como uma instituição boa, como eles queiram ter aquilo para eles, né? Para que eles tenham como modelo algo que almejem o casamento, que almejem criar suas famílias, que percebam que aquilo é o que o Senhor preparou para eles como um presente. Amém? Pastor, obrigada.